Normalmente as pessoas têm uma concepção sempre como autocuidado físico, né? Como, por exemplo, questões que visualizamos constantemente nas redes sociais, né? O que é autocuidado? Você cuidar da pele, você cuidar do corpo, mas também há outros tipos, tá? Quando a gente fala de autocuidado, a gente também mexe em outras searas, como a seara da vulnerabilidade, né? Do que é ser vulnerável, do quanto que a gente pode se admitir imperfeito e do quanto que a nossa vida passa a ser melhor a partir do momento em que a gente assume isso para a gente. Né? Como que a gente pode, dentro da vida que a gente leva e dos problemas que a gente enfrenta, se admitir como imperfeito para poder seguir em frente e não se punir tanto ou não acabar caindo dentro de uma situação que vai levar você a transtornos mentais, né? A transtornos de ansiedade, a questão da depressão e tudo mais, tá? Então, a gente vai conversar sobre essas questões bem interessantes hoje. Porém, a gente sempre começa com aquela ideia central, que é o nosso tema, né? É o tema da nossa aula, saúde mental e a importância da cultura do autocuidado. E aí a gente começa com aquela perspectiva sempre pessoal. Já está aparecendo aí para vocês? Aham. Beleza. Então, a gente começa aqui com uma perspectiva e eu quero que vocês se manifestem, né? Quero que vocês coloquem aí no chat as interpretações para essa tirinha aqui que eu trouxe para vocês. É uma menininha que diz assim: imagina que louco se por uma vez só, uma vezinha, a gente se deixasse fazer algo que gostamos ou temos interesse por um tempo razoável, sem pensar que precisamos ser bons nisso ou tentar ser o melhor, apenas evoluir. Só fazer uma parada assim, de boa, curte e tal, não seria massa? Então, essa é a questão. Né? Deixa eu só autorizar aqui. Então, a partir dessa ideia aqui que a gente está conversando, né? Imagina que louco se a gente fizesse por uma vez aquilo de que gostamos, aquilo em que temos interesse, né, por um determinado tempo, sem pensar que a gente precisa ser bom, sem pensar que a gente precisa produzir, né, ou ser melhor do que alguém. Então, essa é a grande questão. Eu queria que vocês colocassem no chat qual é a visão de vocês a respeito dessa tirinha, já que a gente está aqui no momento de subjetividade, né? O que cada um entende ao ler essa tirinha, tá? Vamos combinar assim? Então, eu vou dar um ESC aqui para poder ver vocês, tá? Vou colocar o chatzinho aqui e vou colocar para cá para poder puxar aqui e você enxergar melhor. Deixa eu dar um zoom. Assim dá para ver bem, não dá? Está 110% já. Eu queria que vocês colocassem aí no chat o que vocês entendem por essa tirinha. Pode escrever, pode digitar que eu espero, tá bom? A Sara falou que é anormal tirar um tempo para si sem depender da validação dos outros. A Inara falou, eu acho que seria maravilhoso, mas parece muitas vezes ser
uma utopia. Depois vamos falar sobre isso, hein, Nara? Só vou esperar as outras pessoas se manifestarem, digitarem aí, para a gente poder ter outras ideias, né? A Milena falou, tem a ver com a questão da sociedade, sempre exigir mais da gente, né? Às vezes você só está fazendo aquilo porque gosta e não para ser o melhor, mas as pessoas te criticam por ser mediano. Bacana. Vai, continua. Continua que tá bom, hein? Tô gostando. Vai lá, quem mais tem algo a dizer aí? Não é para escrever a redação, não, tá, gente? É só para colocar alguns pontos principais que vocês queiram falar sobre isso. Bom, ninguém mais quer falar nada? Ninguém mais quer colocar nada? Só isso mesmo? Bom, vou seguir, hein? Qualquer coisa digita aí, tá? Então, pegando um pouco do que a Sara falou, da Inara e da Milena, né? A Sara falou que é normal tirar um tempo para si, sem depender da validação dos outros. A Inara falou que acha que seria maravilhoso, mas parece muitas vezes ser uma utopia. A Milena falou que tem a ver com a questão da sociedade sempre exigir mais da gente, quando às vezes você está fazendo aquilo porque gosta e não para ser melhor, mas as pessoas sempre criticam a gente por sermos medianos. Eu acho assim, eu acho que a zona de conforto é o que a gente mais gosta e o que mais prejudica a gente, né? Em momentos de crise, por exemplo, a humanidade sempre avançou, né? A questão aí de ser mediano, Milena, não sei se você está bem querendo dizer isso, ou se você está querendo levantar que às vezes você dá o seu máximo e as pessoas consideram como mediano aquilo que você está fazendo. Na verdade, eu acho sempre importante você tentar se superar. Mas aí não dependendo daquilo que Sara falou, né? Não em relação à questão do que os outros vão pensar a seu respeito, mas sim numa perspectiva. Opa, só colocar aqui de novo. Mas sim numa perspectiva de que quando você se coloca numa zona em que você não apresenta mais crescimento, né, que você fica ali num determinado lugar da sua vida, isso não é benéfico para você, porque tudo passa por formação e aprendizado a todo momento. Né? Às vezes, quando a pessoa se coloca mediana diante de uma determinada situação, ela se auto-impede de avançar. Né? Eu acho que existe uma pressão social muito grande, que de fato exige mais da gente, que de fato exige que a gente seja melhor do que o outro, né? E aí vem uma questão de competição muito séria, mas eu acredito que não seja ruim o fato de as pessoas estimularem a gente a sermos melhores,
Eu acho que é ruim você não validar aquilo que a pessoa já faz e aquele máximo que a pessoa dá. Acho que isso é um ponto preocupante. Inara, você pode falar, você pode explicar por que seria maravilhoso? Você usou um tempo verbal, né? Seria maravilhoso a gente fazer algo que a gente gostasse e tudo mais. Mas por que é uma utopia? Por que você acredita ser uma utopia isso? Eu pensei mais no que também a Sarah falou, mas nesse sentido de mesmo a gente fazendo algo que a gente gosta, sempre vai ter uma pessoa que vai dizer que aquilo não dá futuro, ou que isso tipo, não te eleva, ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a gente tem que pensar na questão do que, na verdade, o que eleva, né? Para a nossa sociedade, elevar-se a um nível X é o quê? É ter 2 universidades, é ter uma pós-graduação, é ter um mestrado, é ter um doutorado. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco por isso, né? Na verdade, a educação, no caso, assim, né, minha concepção, a educação é sempre o que vai levar você a outro nível. Para mim, não existe outra questão que eleve você enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto indivíduo em uma sociedade, enquanto mulher, enquanto homem, enquanto profissional. Nada vai ser mais benéfico para a sua evolução do que estudar, né? Independentemente do que você estude, mas assim, a busca pelo conhecimento, ela sempre é o que vai tirar você da sua zona de conforto. Como eu falei anteriormente, a zona de conforto é o local em que a gente mais gosta de estar, porque o nosso cérebro, ele é uma máquina de repetição. Ele adora lidar com hábitos. O nosso cérebro é uma máquina de fazer hábitos. E quanto mais nós construímos hábitos, por exemplo, hábitos de ficar na cama o dia inteiro, hábitos de não ler, hábito de não correr, hábito de não estudar, hábitos em si, hábitos de comer todo dia um doce, hábitos de comer todo dia pipoca, hábito todo dia de discutir com alguém. O nosso cérebro é uma máquina de construir hábitos, mas da mesma maneira que a gente constrói hábitos, a gente pode desfazer esses hábitos. Então, eu acredito que o hábito que vai levar você a um outro nível, a um outro patamar, é o hábito da educação. E o hábito da educação independe de você ter pessoas te avaliando. Você não estuda para eu não te chamar a atenção. Você estuda porque você tem um objetivo. E seu objetivo está lá na frente e você vai atrás dele, né? Você não estuda porque você acha impossível passar, senão você não estaria aqui. Você estuda porque você acredita que você pode passar. Senão você estaria fazendo qualquer outra coisa. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente enxerga algo como utopia, como algo que não vai acontecer, porque a gente, quando acha que uma coisa não vai acontecer, a gente afasta essa coisa da gente. Só que, para além de afastar essa coisa da gente, a gente tem que pensar que pensamento positivo não faz a gente andar para nada. Eu vou pensar positivo para que a prova seja fácil, para que eu consiga passar. Não. O pensamento positivo em si, sozinho, ele não vale de nada. O que tem de se ter, na verdade, é uma ação estratégica para que você se eleve a um outro nível. Se elevando a outro nível, você pode ser diferente e você pode organizar o seu tempo de modo que você consiga fazer absolutamente tudo, inclusive cuidar de si, né? O foco da nossa aula é falar sobre os cuidados que temos de ter para nós mesmos, né? Só que a gente tem que pensar que eu não vou, por exemplo, eu não vou descansar 5 minutos ao invés de 10 porque a minha mãe vai vir falar comigo que eu estou parada sem fazer nada. Não, eu vou descansar porque eu preciso. Eu preciso desse descanso.
para poder seguir o meu dia. Eu preciso desse descanso para poder continuar as minhas rotinas, os meus hábitos, o que eu preciso fazer. Então, acho que a gente delimitar para a gente, como essa menininha traz aqui na tira, a gente delimitar para a gente que a gente tem de fazer as coisas para a gente, pela gente, independentemente do crivo de alguém, ou da validação de alguém, isso é o mais importante. Não importa quem seja, só você sabe o que você precisa. Entende? Só você sabe dos 10 minutos que você precisa, dos 15 minutos que você precisa antes de fazer exercício, na parte da noite. Só você sabe o quanto você precisa descansar, né? Só você sabe as suas necessidades. E o ponto dessa aula é o seguinte: dá para a gente fazer o que a gente precisa fazer para a gente conseguir organizar o nosso tempo de modo que tudo que a gente pense em fazer e precise esteja calculado dentro disso? Será que a gente tem que levar em conta não só a nossa saúde física, mas também a nossa saúde mental? Porque, veja, essa aula, se a gente fala sobre autocuidado e se a gente fala sobre nossos desejos, vontades de fazer algo, a gente está falando de saúde mental também. Como a gente se sente? Será que a gente se sente feliz de ter que ficar assistindo aula de 7 da manhã às 7 da noite, depois chegar morto, não conseguir fazer nada? Será que a gente fica feliz disso, por isso? Será que a gente não precisa de um descanso? Tudo passa pelo crivo da saúde mental. Assim, a saúde mental, na verdade, é o grande foco, é o que a gente vai conversar basicamente hoje, tá? Nós temos aqui, na verdade, uma pergunta, são duas perguntas, né? Quando alguém pergunta para você como você está, que você responde que está tudo bem, você também está respondendo como está a sua saúde mental? Quando alguém pergunta para você, está tudo bem, isso para você é só uma função fática, que é a ideia de a pessoa começar um diálogo com você? Quando você fala que você está bem, você responde que está bem com base em quê? Essa é uma pergunta, tá? E eu quero a resposta de vocês. Pode ativar o microfone para falar. Milena, quando alguém pergunta para você, tá tudo bem, Milena? E você fala que sim, esse sim é baseado em quê? Eu acho que é só uma questão de educação mesmo, sabe? Tipo, acho que a gente chegou num ponto em que você cruza com uma pessoa na rua e fala: Oi, tudo bem? A pessoa, tudo bem? Tipo, te responde com outra pergunta. Porque ninguém vai parar na rua realmente para responder se tá tudo bem. Porque ninguém nunca tá tudo bem com a pessoa, sabe? Tipo, 100%, né? exatamente. Eu vi até uma tirinha assim uma vez, tipo, se todo mundo que perguntasse tudo bem na rua parasse realmente para responder como tá a vida, as ruas iam ficar, tipo, lotadas. Ninguém nunca mais ia sair, porque todo mundo tem alguma coisa para falar, sabe? Sim, sim. Sara, quando te perguntam como você está bem, como você está e você fala que está bem, você responde com base em quê? Assim, depende da pessoa que eu tô falando. Se for uma pessoa próxima a mim e tal, que tem intimidade, e perguntar tudo bem, eu vou falar, não, não tá. Mas se for qualquer outra pessoa que eu não tenha, tipo, uma pessoa normal, assim, tipo, não curso, sei lá, tô passando assim na rua, tudo bem, tudo, você, tipo, só vou cumprimentar e falar e vou sair. Tipo, acho que é meio que isso. Entendi. Então você, no caso, está querendo dizer, indiretamente, você está querendo dizer uma coisa para mim. Que dependendo da relação que você estabeleça com a pessoa, você demonstra um ponto importante que a gente vai conversar hoje, que é a sua vulnerabilidade. O fato de você poder abrir a boca e falar assim, não, eu não estou bem. Que é, na verdade, o que contraria o normal, né, Sara? Normalmente, quando a gente fala... É porque eu acho que não dá pra falar isso com qualquer pessoa, tipo, não, não tá tudo bem. Outra pessoa fala, tá, e o que eu tenho a ver com isso? Depende da pessoa que você fala que não está tudo bem. Sim, sim, eu concordo. Tipo, não é para qualquer um que você vai falar que você não está bem. Mas por que você não vai falar para qualquer um que você não está bem? Porque você não quer demonstrar a sua vulnerabilidade para as pessoas que você acha que você não precisa demonstrar.
Já parou para pensar nisso? Eu acho que é mais pela questão do vínculo. Não tenho vínculo com essa pessoa, então não importa se tá tudo bem ou não tá, não, sabe? Acho que é meio que isso. Não importa para ela, né, no caso. Acho que nem pra ela nem pra mim, que eu vou ganhar falando pra uma pessoa que, tipo, não tem vínculo. Não, tá tudo bem, eu vou ganhar, tipo, nada. A pessoa não me conhece, não tem intimidade, tipo, acho que não vai ser nada que acrescente uma ou a outra pessoa. Não sei. Acho que o que você está falando é muito relativo. Eu já escutei coisas de pessoas com quem eu não tinha a menor relação que eu parei para pensar e falei assim, cara, realmente, às vezes, quanto mais afastada a pessoa é de você, mais ela tem um olhar sobre as suas palavras diferenciado. Porque às vezes as pessoas falam o que você quer ouvir. E essa é a zona de conforto. Volto a bater nessa tecla. O conforto, a zona de conforto é aquilo que eu mais quero. É aquilo que o meu cérebro mais quer. Mas é o que mais me prejudica. E às vezes, quando você fala com uma pessoa que não tem tanto vínculo, é claro, eu não estou falando para você que você vai encontrar amanhã com alguém na rua e a pessoa, sei lá, vai te dar bom dia, porque tem gente que dá bom dia na rua, né? Idosos gostam muito. Quando a gente estava podendo sair, eu passava por vários idosos, ou até pessoas mesmo da idade da minha mãe, enfim. E as pessoas falam, né? Bom dia, tudo bem? Às vezes sem ter nenhum tipo de relação. É claro que eu não estou falando que você precisa parar na rua e conversar com essas pessoas, mas às vezes as pessoas de quem vocês menos esperam algo podem ser as pessoas que podem te dar um gatilho de mudança para alguma coisa. Entendeu? Fica o pensamento. Eu não estou falando que eu estou certa, mas eu estou levantando aqui que você sabe que o meu papel é sempre levantar questionamentos, né? Então, vamos pensar se de repente não seria melhor ouvir uma pessoa que não tem relação com a gente do que ouvir uma pessoa que tem relação com a gente, que às vezes vai falar aquilo que a gente quer ouvir e não a verdade. Acho que isso é um ponto. Já. Fala, amor. Eu também eu vejo mais por esse lado seu mesmo. Que teve várias vezes na minha escola antiga que acontecia alguma coisa, eu saía correndo, tipo, me afastava dos meus amigos, saía correndo para ficar isolada no banheiro e chorar e tudo mais. Daí teve uma vez que uma pessoa muito aleatória entrou no banheiro, uma menina. Daí ela, tipo, só me viu chorando e só me deu um abraço, ela não falou mais nada. E isso, tipo, mudou totalmente, sabe? Porque as pessoas viram que eu tava mal, as pessoas do meu vínculo mesmo viram que eu tava mal, e ninguém foi atrás de mim pra saber o que tinha acontecido, sabe? Mas uma pessoa aleatória que eu nunca tinha nem visto, uma pessoa nova, que talvez fosse o primeiro dia dela na escola, ela só chegou pra mim, me deu um abraço e falou, vai ficar tudo bem, sabe? Ela nem queria saber, tipo, o que tava acontecendo, ou nem nada, sabe? Sim, sim. E aí, tipo, foi uma coisa absolutamente aleatória e que mostrou para você que, cara, não necessariamente as pessoas com quem você mais tem ligação são as pessoas que vão te ajudar, entendeu? Quantas pessoas vocês que estão assistindo a aula não conhecem, que têm famílias, de repente tem um pai ou tem uma mãe que não estão nem aí, né, que não escutam, que não procuram saber do filho, e de repente a mãe da amiga é quem conversa, é quem dá conselho, né? Quantas pessoas a gente não conhece, sim, né? Então, eu acho que às vezes não é o fato de que você não vai conversar, Sara. Eu sei que você está falando uma perspectiva mais genérica, mais generalizada, mas eu acho que às vezes quem não conhece você pode ter mais a acrescentar do que as pessoas que estão do seu lado falando aquilo que você quer ouvir. Eu acho. Enfim, não sou dona da verdade, mas estou querendo levantar aqui outros questionamentos. Bom, eu trouxe aqui, né, coloquei aqui para vocês algumas referências, né, questões para a gente ler, para a gente discutir. Em geral, os termos causam confusão, né? Como você está e como está a sua saúde mental? São duas perguntas diferentes, né? Mas basta lê-los com cuidado, pois são autoexplicativos. O primeiro refere-se à saúde e os outros à ausência dela. Não existe, porém, uma definição oficial para o conceito de saúde mental, de acordo com a OMS. O termo está relacionado à forma como uma pessoa reage às exigências, aos desafios
e mudanças da vida e ao modo como harmoniza suas ideias e emoções. Diariamente vivenciamos uma série de emoções boas ou ruins, mas que fazem parte da vida. Assim, tê-la ou alcançá-la está muito longe da ausência de transtornos mentais. O desequilíbrio emocional facilita o surgimento de doenças mentais. Podemos dizer que a saúde mental contempla, entre tantos fatores, a nossa capacidade de sensação de bem-estar e harmonia, a nossa habilidade em manejar de forma positiva as adversidades e conflitos, o reconhecimento e o respeito dos nossos limites e deficiências, nossa satisfação em viver, compartilhar e se relacionar com os outros, algo muito maior e anterior ao início dos transtornos mentais. Então, assim, pensando nessa questão da crise, né, em si. Toda crise vai quebrar paradigmas. Toda crise vai quebrar um padrão de comportamento que eu tenho. Toda crise vai agir biologicamente como um catalisador, que vai acelerar o meu processo de mudança. Ou vai manter o meu processo de estagnação. Quando estamos em crise, normalmente sentimos medo, né? E o cenário no qual nós estamos vivendo denota muito essa questão, né? Traz muito essa questão para a gente, do medo. Que medo é esse que a gente está sentindo de algo real, algo invisível, algo que tem mostrado que nós, seres humanos, apesar de todas as nossas conquistas, somos seres vulneráveis, e como que essa vulnerabilidade está sendo aumentada pelo que a gente está vivendo. Né? Eu acho que são questões importantes para a gente pensar. Não acredito que nenhuma prova vá mencionar sobre isso. Eu acredito que esse ano todas as provas vão tratar, em menor ou maior grau, de questões ligadas à vulnerabilidade do ser humano, aquele que se acha superior a tudo, que hoje se vê trancado dentro de casa sem poder sair, sem poder cumprir com as suas rotinas diárias. O espaço casa, que era um espaço em que a gente possuía uma ligação mental associando descanso e conforto, agora é o mesmo local do trabalho, né? Então, já parou para pensar que agora o nosso trabalho é dentro da nossa casa? Quer dizer, o estudo, para vocês que não trabalham, né? O estudo, ele não é mais num ambiente separado. O estudo é pertinho. Na verdade, o estudo está juntinho com o teu espaço de descanso. E aí, às vezes, dá uma confusão, né? Porque o seu quarto, que é o espaço de descanso, pode agora estar servindo como um espaço em que você mais passa horas e horas, porque você fica estudando, né, grande parte do seu dia. Então, quando a gente tem toda essa situação sendo colocada para a gente, sinceramente, pessoal, eu não vejo outra maneira de crescer senão com momentos de crise. Se a gente estivesse bem, talvez a gente não tivesse de desenvolver tantas questões importantes para o nosso próprio desenvolvimento pessoal e para o nosso autoconhecimento. O fato de agora você ter, de dentro da sua casa, administrar o seu tempo, parar aqui, me assistir aos professores, almoçar num determinado momento, voltar para ter uma outra aula, fazer exercícios no intervalo, depois daqui você administrar o seu tempo para que você possa ainda fazer sua atividade física dentro de casa, né? Ou parar para fazer exercícios depois, isso tudo criou em você, ou está criando, em algum grau, para uns mais, para outros menos, mas isso está desenvolvendo em você uma autonomia que antes você não tinha. Então, por exemplo, Inara, eu penso muito em você. As 3 horas que você levava para chegar ao curso e as 3 horas que você levava para voltar, você já parou para pensar que agora são as 3 horas a mais que você está dormindo melhor, né? São as 3 horas a menos que você gasta dentro de um transporte,
né, que traria estresse para você? Já parou para pensar nisso? Aham. Sabe? Então, assim, o crescimento que a gente tem é sempre a partir de uma crise, nunca é a partir de uma questão positiva. Nunca, nunca. Sempre que a gente se vê no pior lugar, é o lugar que mais vai dar oportunidade para a gente crescer. Isso é um ponto. Eu não estou falando que seria bacana a gente sofrer sempre, porque aí a gente ia crescer sempre, porque, cara, ninguém tem emocional para sofrer sempre. Mas tentar enxergar tudo que a gente está vivendo como uma oportunidade de sermos melhores, mais solidários, com a gente mesmo e com os outros, enxergar que esse é o momento em que você mais pode desenvolver a sua autonomia, entender que esse momento é o momento em que você mais precisa de organização, acho que esse é o ponto principal de tudo que a gente está vivendo. Tá? Então, é claro, eu trouxe os dois lados, eu trouxe o lado da reflexão, mas também trouxe o lado complexo da coisa, né? Porque, como estudamos na semana passada, não podemos negar, não podemos ter 3 comportamentos diante da crise. Não podemos ser negacionistas, não podemos ser saudosistas e não podemos ser histéricos, tá? Não podemos ser negacionistas porque as coisas estão acontecendo. Então, a gente precisa ver o que está acontecendo e entender o que está acontecendo. Não podemos ser saudosistas porque senão a gente vai viver de passado no seguinte sentido: poxa, meu ano passado não foi assim. Poxa, há 3 anos, quando o fulano estava fazendo vestibular, não era assim. Poxa, nada disso estava acontecendo. Isso não vai tirar a gente, não muda em nada. E não podemos ser histéricos. Do tipo assim, não podemos nos desesperar e criar o caos, porque não vai resolver. A melhor maneira de a gente lidar com aquilo que a gente está vivendo é enxergar de uma maneira bem racional e objetiva e tentar trabalhar toda essa questão da saúde mental na discussão com o outro, na discussão com seus professores, nas suas leituras, por exemplo. Né? Eu acho que tempo é uma questão de prioridade. Né? Você tem que ter tempo para tudo, mas o tempo também passa pela questão da organização. Se você organiza o seu tempo, você consegue fazer tudo. Você consegue conversar com aquele seu amigo, você consegue ficar 1 hora rolando lá no Instagram, você consegue ler um livro, você consegue meditar, você consegue parar um momento e falar assim, cara, não, agora eu vou tomar o meu café aqui, sentada na minha cama, ou sentada na sala, ou olhando para o nada. Enfim, eu acho que o que a gente está vivendo traz para a gente a ideia de que cada momento de crise traz uma necessidade de adaptação. Cada momento de crise traz uma necessidade de desenvolver uma estratégia que seja eficiente e rápida, porque eu não posso esperar. Eu não posso ficar esperando 6 meses para depois o curso voltar e aí eu partir para o presencial e começar a pensar na minha vida. Eu não posso fazer isso. Eu realmente não posso fazer isso. Eu tenho que seguir e tentar pensar da melhor maneira possível no que eu vou fazer. Tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, né, uma matéria que fala um pouco sobre vulnerabilidade. Calma aí. Deixa eu tirar aqui esse zoom que está muito. Que é sobre, na verdade, uma psicóloga, né, uma pesquisadora que tem uma especialização em saúde mental, de desastres e emergências, falando sobre o impacto coletivo dos mais de 100 mil mortos pela Covid no Brasil, tá? E ela afirma que mortes silenciosas aumentam a sensação de vulnerabilidade. Nós, seres humanos, somos muito... A gente tem muita pretensão, assim. A gente tem muita a soberba de achar que a gente está acima de qualquer coisa, né? E essa pandemia vem trazer para a gente que não, cara. Somos tão frágeis quanto qualquer um. Não temos nada de diferente. Não somos especiais.
somos iguais a todos os outros seres. Estamos dentro desse processo de vulnerabilidade, como os outros seres também estão, tá? A pandemia do novo coronavírus atingiu a trágica marca de mais de 100 mil mortes no Brasil, no sábado. Por 2 meses seguidos, o país vem contando uma média de 1.000 novos óbitos pela infecção todos os dias. Atrás apenas dos Estados Unidos, o Brasil é hoje o segundo país que mais tem mortes pela Covid-19, assim como é o segundo com mais pessoas infectadas. A situação pode ser ainda mais grave devido ao índice baixo de testagens. A sensação é de luto e sofrimento para quem perdeu amigos e familiares, sem sequer conseguir se despedir ou preparar um ritual propício, como funeral ou cerimônias religiosas, por causa das restrições ao contato social. Mas o impacto das mortes da Covid vai além, naquilo que a psicologia chama de perdas em massa. A pandemia tem levado pessoas a criar reações tão diferentes quanto pânico, negação e paralisia. Que é justamente o que eu falei, que são os três comportamentos que você não deve ter, né? Que é a histeria, que é o negacionismo e o saudosismo de olhar para trás e pensar que antigamente não tinha isso. A Covid-19 cria um tipo muito específico de luto pessoal e coletivo, segundo a psicóloga sanitarista Débora Noal. É o luto pela perda de pessoas que amamos, misturado com o distanciamento de outras pessoas que também amamos, a perda dos empregos, dos espaços de lazer e de parte dos nossos planos de vida. Então, essa sensação de vulnerabilidade é motivada por tudo isso que a gente está passando. A gente está longe um do outro, eu não posso te dar aquele abraço que eu te dava sempre. A gente não tá em contato com os nossos amigos, né? A gente está distante de alguns familiares com quem tínhamos contato em toda semana, ou pelo menos uma vez por mês. Nossos planos de vida, para alguns, os planos foram adiados. Para outros que não conseguem lidar, os planos estão totalmente paralisados. E resistir dentro desse cenário é extremamente importante, porque as pessoas paralisadas, elas vão continuar paralisadas. Elas vão ficar para trás. Quem pensou numa solução, numa estratégia eficiente e rápida, está vivendo a vida, está levando em frente os seus planos, as suas decisões, as suas aspirações, e vocês podem ter certeza que vocês são parte disso. Vocês são as pessoas que não estão paradas. Vocês são as pessoas, cara, independentemente da dificuldade, vocês são as pessoas que estão avançando. Mas eu não quero que esse avanço seja um avanço do tipo assim, poxa, já, eu estou avançando, mas estou preocupada com a minha amiga que não tem computador em casa e que não pode estudar. Eu não quero que você olhe do tipo assim, foda-se a sua amiga que não tem computador para estudar. Eu não quero que você pense assim de jeito nenhum. Porque eu sei que o que faz a gente ser uma sociedade é justamente o fato de a gente olhar para todo mundo. Se você fosse uma pessoa egoísta, você só estaria pensando em você e dane-se o resto. Mas eu tenho certeza de que todas as pessoas que estão aqui estão pensando no outro. Também na pessoa que não está podendo seguir com os planos, né? No amigo da mãe ou no pai da tua amiga que perdeu o emprego. Enfim, eu sei que tudo isso está se colocando para você e que você também está pensando nos outros. Mas no plano da prática, o fato de você estar aqui, de você estar estudando e de você, de alguma maneira, se dedicar a uma rotina para seguir, isso já faz de você uma pessoa que está seguindo em frente. Pensando em vulnerabilidade, que é o que essa pandemia mais tem trazido para a gente, né? O que a gente pode entender, o que a gente consegue pensar ao olhar uma imagem dessa que está na sua tela? Quero que você escreva para mim, tá? Aqui ao lado, no chat, deixa eu colocar aqui para você, ó. Vou botar você aqui para eu te ver. O que você consegue me dizer sobre
essa imagem que você está vendo. Eu vou te esperar, tá? Vou te esperar. Pode colocar aqui para mim. O que você entende a respeito dessa imagem colocada aqui para você? Deixa eu dar um zoomzinho. Digita para mim, por favor. O que você enxerga a partir disso? Vou te esperar. Vai lá. Sara falou vulnerável no sentido de carregar mais pesos do que deveria. Sara já se colocou. E aí? Ana Luísa, Nara, Júlia, Milena, Sara, Tainá. Digita aí para mim. Calma aí. Tudo na vida nos traz uma experiência, Milena, né? Falou. Tudo na vida nos traz uma experiência. No caso, uma bagagem e às vezes nos faz bem, às vezes não. Nara falou, muitas vezes, por nos acharmos incapazes, a gente faz muita coisa que não damos conta para nos achar mais úteis. E Nara só está vindo com soco na cara hoje, né? Eu tô me sentindo fazendo terapia. Porque parece que é a hipocrisia que eu tô fazendo aqui agora. Não, tudo bem. Quando a gente fala de questões subjetivas, é claro, eu não sou psicóloga, não é essa a minha formação. Apesar de eu ter tido várias aulas de psicologia porque lido com o ser humano, né? Todo professor já teve. Mas, assim, eu não estou querendo fazer esse papel não, tá, gente? Assim, não sou mesmo psicóloga e não tenho nem... Também tenho as minhas questões, mas é que um tema subjetivo como esse vai trazer, eventualmente, algum tipo de discussão mais psicológica mesmo. A Tainá falou, pensei o mesmo que a Sara. Estão me sempre querendo abraçar o mundo com as pernas e querendo ser bom em tudo ao mesmo tempo. É claro que essa imagem aqui, pessoal, é uma imagem, como toda imagem fotografada, né? Ela é uma imagem estática, né? Ela está segurando ali mais do que ela consegue segurar, mais do que seria o normal. Entenda, ela segura. Ela está segurando. Ela está carregando aquilo. Mas é, sem dúvida, mais do que ela pode carregar. Será que se expor a isso não é você deixar de ter o autocuidado do qual nós estamos falando? Será que você carregar tudo aquilo que você acha que deve carregar também não é uma maneira de você não praticar o autocuidado? Porque aqui você está carregando mais do que você deve. Fala. Foi mal. E pensando, tipo, na foto, ela carrega tanta coisa que ela perde até a identidade dela, né? Porque se parar pra pensar, ela não tem nem rosto. Exatamente. A gente não consegue nem visualizar quem é a pessoa. De tanta coisa que ela está levando e está carregando nas costas, né? Está carregando ali todo aquele peso, a gente não consegue nem enxergar quem ela é. E muitas vezes nós queremos, ou não por querer, mas sim porque às vezes acontece, a gente acaba carregando não só as nossas malas, mas as malas dos outros, das outras pessoas. E a gente não olha para a gente. E a gente fica carregando as nossas questões, mais as questões dos outros. Às vezes dentro de um relacionamento, por exemplo.
às vezes, dentro do relacionamento, não só no relacionamento amoroso, não. Eu estou falando, às vezes, dentro da própria família, dentro do próprio arcabouço familiar, entendeu? Então, assim, dentro dessa realidade, você pode colocar aqui nas suas costas, às vezes, questões que nem são pertinentes, não são nem inerentes a você, são inerentes a outros, mas que você também acaba carregando. E isso é uma forma de você deixar o autocuidado de escanteio, né? Isso é uma forma de você se colocar em segundo lugar e não em primeiro. É sempre importante lembrar que a gente é a pessoa, assim, nós somos os amores das nossas vidas, entendeu? Eu sou o amor da minha vida, a Inara é o amor da vida dela, a Sara é o amor da vida dela. Não há ninguém mais importante para a Sara do que a Sara. Se a Sara coloca outra pessoa como mais importante que ela vai assumir outra identidade, outras responsabilidades, e não as dela. Ela vai se secundarizar. E quando a gente se secundariza, a gente não pratica o autocuidado. O autocuidado não é só a rotina de skincare da sua amiga no Instagram, não. O autocuidado passa por muitas questões. Pela questão espiritual, pela questão física, pela questão emocional, social, intelectual, tá? Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui para você. Vamos falar um pouco agora sobre o poder da vulnerabilidade, né? E é claro que quando você me escuta falando poder da vulnerabilidade, você pensa assim, caraca, poder? Como assim? Ser vulnerável não é, de alguma maneira, carregar mais pesos do que a gente carrega, estar exposto a todo momento? Você sabe que o meu papel aqui é sempre discutir os dois pontos, né? Então, eu posso te trazer a vulnerabilidade como sendo algo negativo, e eu também posso trazer para você o poder da vulnerabilidade para mostrar para você que existe poder em se mostrar vulnerável. Quando você se mostra vulnerável, você também diz para as outras pessoas que elas também podem se mostrar. Ah, mas eu não tenho 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, 5.000, 11 milhões de pessoas no Instagram. Então, por isso que no Instagram eu posto só aquilo que é bom, só aquilo que é positivo, eu não posto as minhas derrotas. Não. Você está, na verdade, num mundo em que as pessoas só postam as questões positivas, né? Porque elas acham que é ruim você mostrar o seu lado triste, o seu lado complexo, o seu lado com as suas questões, um dia você chorando, um dia você não feliz porque você comeu alguma coisa fora da dieta, um dia que você não conseguiu se exercitar, ou um dia que você não conseguiu fazer todo o exercício, um dia que você não rendeu. Imagina só esse mundo. E aí a minha pergunta é muito sincera. Na verdade, é uma pergunta retórica. Eu não quero que você me responda, mas eu quero que você pense. Imagina se todas as pessoas pudessem e fizessem isso. Se todas as pessoas postassem as suas vulnerabilidades, você acha que a gente ia ter o que a gente tem hoje? Você acha que a gente ia ter a quantidade de gente deprimida como a gente tem hoje? O Brasil é o país mais deprimido da América Latina. Será que a gente teria essa quantidade de pessoas em depressão? Eu acho que não. Porque quando você mostra a sua vulnerabilidade, você encoraja as pessoas a mostrarem também. E isso não é uma questão só de pessoas, de celebridades, não, que se mostraram vulneráveis. São também pessoas comuns, como eu, como você. Tá? Vamos lá. O que lhe vem à mente quando você pensa na palavra vulnerabilidade? Possivelmente surgem situações associadas à fragilidade, à fraqueza ou a algo que deveria ser fortemente evitado, não é mesmo? Pensamos que não devemos nos colocar em situações vulneráveis e associamos tal estado a emoções que queremos evitar, como o medo, a vergonha e a incerteza. No entanto, existem pesquisas muito interessantes que nos mostram o outro lado dessa característica
e do poder e impacto que criamos em nossas vidas quando permitimos a expressão da vulnerabilidade. Um dos TEDs são palestras na internet, tá? O que mais me impactou é o da pesquisadora americana Brené Brown. Ela relata que, ao iniciar suas pesquisas na área de assistência social, encontrou nas pessoas com dificuldades em estabelecer conexões verdadeiras em suas relações uma forte correlação com a vergonha, e que no âmago desse sentimento existia uma sensação de vulnerabilidade extremamente dolorosa. Imaginou então que, se aprofundasse sua pesquisa na sua busca de caminhos para diminuir essa vulnerabilidade, poderia reverter a sensação de vergonha e, consequentemente, ajudar pessoas a fortalecer seus relacionamentos. Com isso, as tornaria mais plenas e felizes. Curiosamente, não foi o que encontrou. Ao analisar centenas de entrevistas, identificou que no grupo de pessoas capazes de estabelecer conexões fortes e verdadeiras, que também tinham fortes sensações de pertencimento de valor próprio, duas características estavam sempre presentes: a vulnerabilidade e a coragem, sendo as duas intimamente correlacionadas. Por que vulnerabilidade e coragem estão intimamente correlacionadas? Vocês sabem me explicar? Por que coragem e vulnerabilidade estão ligadas, gente? Pode falar? Pode falar. Porque você tem coragem de assumir o que você é, o que você sente, e ao mesmo tempo você te deixa vulnerável, porque as pessoas realmente percebem o que tem ali. Então, tipo assim, eu tô me mostrando que eu sou, e eu tô sendo corajosa por isso, mas eu também tô disposta a receber, tô disposta não, mas tipo, tô sujeita a receber críticas ou não por conta disso. Exatamente. Então, tem muito essa questão. Eu estou lendo um livro, me dá só um minutinho, eu vou pegar, só um minutinho. Oi. Ainda estou lendo, mas eu acho que vocês... É dessa pessoa que eu acabei de colocar aqui, no slide que a gente acabou de ler. Não sei se você está vendo, mas chama-se A Coragem de Ser Imperfeito. Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem é você. Se eu fosse vocês, eu comprava esse livro. Assim, é sério, é sério. Esse livro aqui é utilidade pública. Ele foi o primeiro no The New York Times, enfim. As pessoas... foi um best-seller, assim, surreal, mas que, para o momento em que a gente está vivendo, para o que a gente está passando, enfim, não só na questão da pandemia, mas na modernidade, né, na pós-modernidade, o que as pessoas... Esse problema que as pessoas têm em se mostrar vulneráveis, assim, tudo isso, como que a gente pode ressignificar essa vulnerabilidade? Como que a gente pode enxergar e associar, né, a ideia de que ser vulnerável e demonstrar isso é uma maneira de expressar uma força, sabe? É uma maneira de encorajamento. Hoje, a gente fala tanto sobre empoderar mulheres, a gente fala tanto sobre lutar pelos nossos ideais, sobre combater racismo, enfim, outros problemas estruturais, desigualdades sociais, por exemplo. Mas será que a gente fala sobre o fato de que a gente pode ser imperfeito? Entende? Então, está relacionado a isso, eu recomendo muito essa leitura, tá, pessoal?
Seguindo aqui o slide, a gente tem o seguinte: a vulnerabilidade nesse contexto significa a disposição de se expor, de se expressar de uma forma autêntica e franca, de fazer coisas sem garantia de correr riscos, tá? Quando as pessoas se desarmavam e se arriscavam a tirar a armadura que as protegiam, abriam-se também as experiências que traziam propósito e significado às suas vidas. Para este grupo, a sensação de vulnerabilidade não era confortável, mas também não era dolorosa. Acreditavam simplesmente que esse sentimento era necessário para fortalecer suas relações. A segunda característica era a coragem que possuíam, não em um sentido de bravura, mas a de contar sua história, mostrando quem se é de todo o coração. A coragem de ser autêntico de uma forma compassiva consigo mesmo e de mostrar suas imperfeições. Para se conectar, é preciso deixar a pessoa que você acha que deveria ser ir embora para dar lugar a quem você realmente é. Ou seja, se não conseguimos ser autênticos com compaixão, não conseguimos nos conectar verdadeiramente ao outro, tá? Então, assim, a própria ideia de a gente se enxergar enquanto pessoas que têm suas problemáticas, enquanto pessoas que têm suas questões, enquanto pessoas que são vulneráveis, são imperfeitos e que, cara, em algum dado momento a gente não vai conseguir dar conta de tudo, isso é super normal, né? Enquanto a gente não aceitar que a gente não tem como controlar o que vem pela frente, a gente não tem como saber o que vai acontecer lá e que a gente, na verdade, só precisa viver cada dia, cada minuto, tentando se superar e ser melhor. Quando a gente entender isso, a gente entendeu tudo, sabe? Eu acho que passa muito por isso. Eu queria perguntar para vocês sobre essa questão, tipo, por que vocês acham que as pessoas não se colocam como vulneráveis para os outros? Por que vocês acham que as pessoas não se colocam dessa forma? Vocês acham que é uma questão de criação, por exemplo? As pessoas não se mostram frágeis porque não foram criadas para tal? O que vocês pensam sobre isso? Tem também aquilo que você falou, né? Numa aula atrás, sobre os meninos não poderem chorar para não mostrar a vulnerabilidade, os sentimentos. E isso reverbera na gente, né? A gente conversou sobre isso um pouco não sei se foi na aula passada ou na outra. Foi na oficina, eu acho. Foi na oficina, né? Exatamente. Tipo, como que a gente também não está construindo de alguma maneira, e aí passa, sim, pela questão da criação, né? Então, como que você cria as pessoas com base em não exponha as suas emoções, não deixe suas emoções falarem mais alto, porque de alguma maneira você vai ser frágil, e ser frágil não é legal, né? E a gente também sempre foi muito ensinado, né? Que os momentos ruins são os momentos piores da nossa vida. Tipo, a queda da roda gigante, é o ponto mais baixo da roda gigante. A gente nunca aprendeu que é na queda que a gente também aprende muita coisa. Exatamente, que é o que eu estou falando, assim, a própria ideia de crise, né? Quando você está em crise, você consegue avançar, consegue dar um passo à frente, né? Gente, a Júlia está aí ainda? A Júlia está aí? Tô aqui. Júlia, por que você está quieta, Júlia? Você tem estado quieta, você não está falando mais nada. Eu concordo com tudo que vocês estão falando. Aí eu não acho necessário falar também, porque eu acho que eu concordo com tudo que vocês estão falando aí. Tá bom. Então, vamos seguir, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Seguindo aqui o nosso slide. A gente tem essas 3 celebridades aqui. O que essas 3 celebridades têm em comum? A gente tem o Justin Bieber, que é o meu crush eterno, vocês sabem disso. A gente tem a Selena Gomez e a gente tem a Demi Lovato.
pensando nessas 3 celebridades, o que elas têm em comum? Você não precisa ser um exímio conhecedor, tá? Mas o que vocês acham que essas 3 celebridades têm em comum? De questões positivas e negativas. Vai, fala para mim. Os 3 já tiveram momentos de vulnerabilidade, assim, tipo, mostrando. Pode ser. Fala aí, Milena. O que essas 3 pessoas têm em comum? Eu acho que é isso mesmo que a Nara falou. Tipo, a Demi Lovato tem a questão dela com as drogas, né? E ela já sofreu muito por isso mediante ao público. A Selena Gomez já teve uma doença, tipo, eu tenho uma doença bem séria. E ela se expôs em relação a isso. E o Justin Bieber passou por uma fase muito difícil, sabe? Em relação à vida dele, tipo, pessoal mesmo, espiritual, tudo isso. Porque a família dele é evangélica e tal. E ele era um menino bem difícil. Sim, cada um aqui com uma questão, né? Acho que quando a gente, por exemplo, quando a gente olha essas 3 pessoas que são pessoas que têm em comum o poder, a fama, né? A ideia de que o dinheiro compra tudo, quando na verdade a saúde mental dessas 3 pessoas já chegou muito próximo a 0, se não foi negativo, né? Então, quando a gente vê a Demi Lovato, por exemplo, a gente percebe que é uma pessoa, né, você conhecendo, enfim, um pouco, é uma pessoa que sempre teve que passar pela questão da aprovação social no que diz respeito ao seu corpo, né? Então, ela sempre foi uma pessoa que viveu tomando remédio para emagrecer, porque tinha de se enquadrar dentro de um padrão corporal em que as pessoas em seu redor eram pessoas magras e ela sempre teve essa questão. E aí, daí ela desenvolveu uma depressão. Todos os 3 aqui já tiveram depressão, todos eles. Todos eles têm depressão. Todos eles têm um poder aquisitivo surreal, né? Absurdo. O Justin que é o mais rico dos 3, das 3 pessoas. Essas 3 pessoas mostraram suas vulnerabilidades. E se você somar as pessoas que eles têm, a quantidade de seguidores que todos eles têm nas redes sociais, você chega a um número aí absurdo, né? Justin, acho que perto de 150 milhões de seguidores. A Selena já nem sei mais, já perdi as contas também. Eu nem sei quantos seguidores ela tem, mas é mais do que isso. É porque ela era uma das mais seguidas. Eu vou até ver aqui agora quantos que ela tem, porque eu não me recordo. São 189 milhões de pessoas. O Justin tem 145 milhões de pessoas, né? E a Demi tem 91 milhões de pessoas. Então, quando a gente vê essas pessoas se expondo, colocando as suas vulnerabilidades e mostrando que essa vulnerabilidade pode ser ressignificada, qual é o sentimento que vem junto dessas ações, né? A Demi fez uma série mostrando suas vulnerabilidades. O Justin fez um documentário no YouTube mostrando as suas vulnerabilidades, todas, basicamente. Acho que foi muito verdadeiro, né? Quem viu sabe. A Selena também vive falando sobre isso de uma maneira muito aberta, né? Então, qual é o poder que essas pessoas têm na mão? O poder de mostrar para as pessoas normais, comuns, né? Que apesar de eles terem uma vida absolutamente abastada, cria-se, de fato, ao perceber que eles são vulneráveis, cria-se essa dissociação que já deveria ter sido criada há muito tempo, de que o dinheiro traz felicidade. A ideia de você se encher, né,
por dentro, que eu digo, né? Se sentir completo por dentro. Diz respeito à capacidade de você comprar o que você quer ou ter o que você quer, isso aí já caiu por terra há muito tempo. Essas pessoas têm muito dinheiro. Não é o dinheiro que traz a felicidade. Não é o dinheiro que traz a sensação de plenitude dentro de uma pessoa, né? É como ela consegue lidar com as suas questões. E aí a gente escuta, né, na sociedade, tipo assim, porra, até parece, eu vou sofrer em Paris, ou vou sofrer nas Maldivas. Isso é fazer o quê? É diminuir um problema que é um problema da humanidade, né? Uma das doenças do século é a depressão, é a ansiedade. Então, quando a gente tem esse tipo de espelho, quando a gente olha essas pessoas e a gente percebe que elas são vulneráveis e que elas expuseram tudo isso, a gente consegue dar para as pessoas que seguem uma esperança de que eles também podem dar a volta por cima, assim como todos eles hoje deram a volta por cima. Né? Todos eles, em menor ou maior grau, estão num caminho de serenidade, ainda, obviamente, enfrentando suas questões, porque as questões são questões que são diárias, né? Não é todo dia que você acorda bem. Cara, a Selena não é todo dia que ela acorda bem. Qual é a diferença da Selena para a Milena? Nenhuma. A Selena é um ser humano, a Milena é outro ser humano. Tem dia que a Milena acorda bem, tem dia que a Selena acorda mal, tem dia que a Selena acorda bem, tem dia que a Milena acorda mal, enfim. Qual é a diferença? Talvez a conta bancária, ponto. Apenas isso. Mas todos nós estamos nessa jornada para tentar buscar o autoconhecimento e ressignificar essa ideia de que ser vulnerável é algo negativo, tá? E existem várias maneiras de a gente se colocar cada vez mais vulnerável, tá bom? Então, falando um pouco aqui dessa questão, né, dessas celebridades, a gente traz um conceito importante de que não é frescura e nem tristeza passageira, né? Todas essas questões de depressão que nós falamos, dessas pessoas, não são falta de Deus, não são falta de religião, não são coisas da cabeça, né? É uma coisa da cabeça, mas não é uma coisa da cabeça pejorativa, né? Hoje, no mundo, 322 milhões de pessoas sofrem de depressão. Quando a gente pensa em 322 milhões, cara, é um número que a gente não tem nem ideia, tá? Segundo a OMS. Destas, 11,5 milhões vivem no Brasil, tá? Brasil, que é o país mais deprimido da América Latina. Engraçado que da América Latina, o Brasil também é o país que mais tem acesso à rede social. Deve ter alguma relação, né? Deve ter alguma relação. Porque a rede social cria uma realidade que não é a de fato, e você espelha toda a sua vida achando que você vai conseguir ser aquilo que você está vendo lá. Quando, na verdade, você não vai, porque nem aquilo é aquilo. Entende? Ainda de acordo com a OMS, em 2030, a depressão vai superar o câncer, o AVC, as guerras. Nossa, aqui... Só um minuto. A reportagem que eu tirei saiu AVS. Acidente vascular cerebral, AVC. As guerras e os acidentes como principal causa mundial de incapacidade e morte. No entanto, para o psiquiatra e professor francês Michel Renaud, apesar da fama e da fortuna, as celebridades podem ser mais vulneráveis à depressão do que o restante da população. Segundo ele, existe uma ligação entre talento criativo, depressão e dependência. Os artistas são muitas vezes pessoas mais sensíveis, que sentem emoções com mais força. Isso pode render grandes escritores, poetas e músicos, mas também ansiedade, depressão, angústias e distúrbios de humor. Então, é engraçado perceber essa questão da arte, né? Como alguns artistas que a gente já viu até na pintura, nas aulas de literatura, também terminaram a vida com o suicídio, também terminaram a vida depressivos, né?
Estudo publicado nesse jornal aí, que tem esse nome muito grande, que eu não vou conseguir falar, em 2009, demonstrou que o privilégio e a imortalidade simbólica de todo artista trazem consigo um preço a se pagar, principalmente pelo estado mental inerente à profissão, que isola as pessoas, tornando-as desconfiadas em relação a outros, e que pode levar a um conflito entre a celebridade e a pessoa privada. Fora toda essa questão, né, gente? Enfim, como saber que as pessoas estão se aproximando, quando se é uma celebridade, né? Como saber que as pessoas estão se aproximando de você pelo que você é e não pelo que você tem? Deve ser foda viver assim, né? Deve ser muito complicado. Tu pensa assim, já é difícil para mim, eu que sou um fudido, já fico assim, né? Tipo, pensando, caraca, o que será que a pessoa quer comigo? Imagina uma pessoa como essas três, né? Saber separar, saber enxergar, né? Se é verdadeiro ou se não é verdadeiro. Vocês já imaginaram, cara, como deve ser essa vida? Tipo, você nunca sabe com quem você está lidando, sabe? Se a pessoa quer alguma coisa de você ou não. Então, como que essas pessoas podem praticar o autocuidado quando, na verdade, elas não têm nem tempo para isso? Elas estão dentro da própria casa e estão sendo fotografadas por paparazzis que invadem ali o espaço, que tomam conta o tempo inteiro. Fora a questão da expectativa, né? Uma pessoa que está no holofote, ela não pode fazer nada de errado. Se ela fizer algo de errado, a gente cai para aquele tema da redação que a gente conversou na semana retrasada, a questão do cancelamento. E aí, mais julgamento. Né? Então, não é fácil também. Né? A vulnerabilidade ela pode se manifestar na gente, que é, enfim, pessoa comum, e pode se manifestar e tende a se manifestar mais nessas pessoas. Né? E a gente percebe que o poder que essas pessoas têm, por exemplo, em redes sociais, de demonstrar essas fraquezas, é um poder transformador. É um poder que vai ajudar muita gente. Tá? Pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, também investigaram 523 comediantes, 404 homens e 119 mulheres, do Reino Unido, dos Estados Unidos e da Austrália, e descobriram que eles têm um perfil de personalidade contraditório. Por um lado, eram bastante introvertidos, depressivos e, poderíamos dizer, esquisitos. Por outro, bastante extrovertidos e cheios de mania. Talvez a comédia, o lado extrovertido, seja uma forma de lidar com o lado depressivo, afirma Gordon Claridge, do Departamento de Psicologia Experimental da Universidade. A depressão ainda é uma doença vista com muito preconceito e estigma. Mais recentemente, algumas celebridades, autores, músicos e modelos decidiram quebrar esse tabu e falar publicamente em suas redes sociais sobre o assunto, o que antes parecia ser impensável. Impensável porque, imagina só, como que eles, né, a sociedade enxerga essas pessoas como cheio da grana, tem tudo, não pode reclamar de nada, esquecendo que essas pessoas são também seres humanos, tá? Essa questão aqui da comédia me fez lembrar, sabe aquele... Como é que é o nome daquele ator que fez aquele filme Todo Poderoso? Vocês lembram? Vocês já viram esse filme, Todo Poderoso? Que é um filme, é uma comédia. Aquele cara que fez o Máscara, qual o nome dele? Eu esqueci. Qual o nome dele? Vocês lembram? Jim Carrey? Jim Carrey? Jim Carrey. Cara, quando eu li que o Jim Carrey tinha depressão e que ele já tentou suicídio, eu fiquei assim, gente, mas como? Não é muito bizarro a gente pensar que essas pessoas que lidam com comédia, que, enfim, que nos fazem rir, eu vejo, sinceramente, eu vejo um filme dele, eu já olho para ele e já quero rir. Né? Olha como não tem nada a ver, né? O cara trabalha com comédia, às vezes, justamente para poder esconder dentro dele o lado depressivo. Né? A própria questão do Coringa, né? Isso são intertextualidades que vocês podem usar, né? Como que você passa
Às vezes você quer passar uma ideia de felicidade, quando na verdade você é super, hiper, mega, ultra vulnerável e, enfim, você é ser humano como qualquer outro, né? É claro que em alguns existe a questão patológica, como é, por exemplo, no Coringa, mas também existe a questão de você, às vezes, simplesmente ter um problema, né, de depressão e aí escolher fazer da sua vida justamente o contrário, né? Não mostrar tristeza ou desânimo para as pessoas, e sim com a sua arte ressignificar isso e poder fazer algo de diferente, né? Aí, seguindo aqui, pessoal, focando mais nessa ideia do autocuidado, eu coloquei algumas questões aqui importantes, assim, só para a gente perceber mesmo que esse caminho de dor, esse caminho de estresse, esse caminho de dificuldades faz parte da nossa vida. E quais são os autocuidados que a gente pode ter com a gente para poder seguir, né, nesse mundo caótico e nesses momentos difíceis de crise, tá? Também coloquei para você aqui o que não é autocuidado, tá? Então, o autocuidado não é algo que nos forçamos a fazer ou algo que fazemos sem gostar, somente por obrigação, porque o autocuidado é algo que nos recarrega em vez de sugar as nossas energias. O autocuidado não é um ato egoísta, não é fazer algo por nós, pensando na opinião que as pessoas da sociedade têm sobre nós, né? Enfim, sobre o que é autocuidado, o que é você cuidar de você e o que não é você cuidar de você também, tá? Delimitando aí esses dois campos, tá? E aí, o mais importante, e é o que a mensagem principal que eu quero trazer aqui, para que depois vocês produzam sobre isso, é que o autocuidado é uma opção. Quando eu falo que o autocuidado é uma opção, é porque você é a pessoa que vai escolher cuidar de si e ressignificar as suas sensações e sentimentos diante dos processos de crise e diante dos momentos de crise, tá? Então, somente você pode ter a decisão sobre o que você vai fazer. Eu sei que essa aula é uma aula que vai ficar te cutucando, ó, hoje, amanhã, depois. Mas esse é o meu objetivo, né? A ação que se faz, ela é sua. Você opta por se cuidar ou não. E o se cuidar não é apenas o se cuidar físico. Não é apenas o se cuidar espiritual, rezando todos os dias antes de dormir, tá? Mas é tudo aquilo que você precisa fazer para estar bem, tanto física quanto mentalmente. A gente sabe que os dois, né, têm uma ligação muito forte. Você está aqui comigo agora? Muitas vezes a gente está em frente ao computador, mas você não está comigo. Às vezes você está aqui em frente e você não está comigo. A gente precisa ligar o nosso corpo e a nossa mente. E a gente consegue isso unindo os nossos objetivos, pensando no que a gente quer para a gente poder evoluir e seguir, né, sempre em frente. Então, coloquei algumas ideias aqui de autocuidado emocional, né, com questões mesmo que... É o que eu estou falando, gente. Essa aula aqui pode ser... Ela é, de fato, um start para você escrever sobre o tema que eu vou propor, mas também é um start para a sua vida, né? Então, manter diário e escrever. Ah, já, vou comprar aqueles diários de quando eu era pequena. Não precisa, bota no caderno, bota no papel que você sente, porque quando você tem a coisa aqui e quando você escreve aqui, o que está aqui vai para cá, não fica mais aqui. Então, às vezes, até a tua insônia é porque você está com as coisas aqui, não aqui. Escreve, bota em algum lugar. Ah, mas eu não tenho costume de folha de papel. Cara, bota na nota do celular, se for o caso. Né? Escrever é sempre melhor, mas, cara, transpõe isso para algum lugar. Não pode ficar aqui dentro, tá? Permita-se chorar, permita-se ser vulnerável, converse com as pessoas
sobre o que você sente, entendeu? Agradeça por estar vivo, pelas pessoas que você ama estarem vivas, sabe? Seja uma pessoa livre nesse sentido, grata nesse sentido. Cuidados físicos, né? Cuidados de corpo mesmo, corpo físico, cuidados intelectuais, né? Como que a gente pode ser melhor? Então, intelectualmente, é lendo, é conversando com outras pessoas, é conhecendo gente nova, é ouvindo podcast, é escrevendo 3 coisas que você aprendeu no dia. Então, o que você aprendeu hoje? Coloca lá 3 coisas que você aprendeu hoje. Porque com certeza você aprendeu 3 coisas hoje. Né? Escreve lá, entendeu? Então é sempre assim, cada dia que você vê que você aprende 3 coisas novas, você vai, opa, vamos lá caminhando, vou aprender cada vez mais, tá? E coloquei o autocuidado social também, né? Então, o autocuidado social é você também praticar o autocuidado com as pessoas que te cercam. Então, ajudar as pessoas que precisam, estimular aquela tua amiga que está que abriu uma empresa agora no meio da pandemia, compartilhando as coisas que ela faz, né? Colocando aí para que outros vejam, conversando com pessoas, entendeu? Sei lá, pessoas novas, com quem você não tem muita proximidade. Por exemplo, a Sara, às vezes, pode não conversar muito. Estou dando exemplo, tá, gente? Não é para criar treta, não. Mas às vezes a Sara não conversa muito com a Tainá. Aí, de repente, essa semana elas vão começar a conversar. Ou, de repente, a Inara não conversa muito com a Sara, e aí essa semana vão conversar. Entendeu? Então, é por isso, é conversar com outras pessoas, falar sobre qualquer outro assunto, mandar um áudio aleatório, perguntando qualquer coisa, puxando assunto, né? Já que a gente, enfim, não está podendo, dentro da configuração, se encontrar, né? E aí, esse vídeo aqui é um vídeo que eu gostaria de que todos vocês vissem, se chama Cuide de Você, né? Agora não dá mais para ver, porque, enfim, já passamos a hora, mas é um vídeo importante que fala um pouco sobre como, às vezes, a gente cuida muito do outro e não da gente, sendo que a gente é a principal, né? Nós somos os principais protagonistas da nossa vida. Então, a partir de tudo isso que a gente conversou, eu quero que vocês escrevam sobre a importância do autocuidado e a ressignificação do conceito de vulnerabilidade. Tá? Então, você pode olhar e falar assim, caraca, é muito difícil falar sobre isso. Caraca, muito difícil, tipo, eu vou ter que associar, primeiro, se eu falo sobre ressignificação do conceito de vulnerabilidade, eu vou ter que falar o que é a vulnerabilidade e como que a gente pode dar novo sentido a isso, né? E vou ter que associar as questões de vulnerabilidade com o autocuidado que eu deixei de ter ou que eu tive para me encontrar nesse lugar de vulnerabilidade, mas um lugar no qual eu estou inserido, um lugar que eu aceito, um lugar que agora não me incomoda mais, porque eu tenho a plena certeza de que eu não sou perfeito e de que a vida, para mim, vai ser melhor a partir do momento em que eu tenho a coragem de ser imperfeito, como diz a Brené Brown ali no livro, tá? Então, eu quero que vocês escrevam sobre isso, tenham o tempo de vocês, façam o tempo de vocês. Eu vou postar isso aqui lá na plataforma para que vocês baixem e possam ver as coisas que vocês não viram aqui, né? Tem algumas questões ali, eu quero que de fato vocês vejam com tranquilidade, que são ali, né, esses tópicos, essas ideias de autocuidado, e esse vídeo aqui que a gente não conseguiu ver, tá? É um vídeo rapidinho de 5 minutos. Então, eu quero que vocês façam isso e aí me entreguem a redação ao longo dessa semana ou até a terça-feira que vem. Cansei, hein? Cansei. Pesado, mas enfim, necessário. Tá bom, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa?
Ninguém quer falar nada? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Tá tudo bem. Então tá bom. Eu vou postar lá na plataforma e aí a gente se vê amanhã, tá bom? Beijo.